A Sombra do Medo. 5 histórias reais de terror. E aí, galera? Preparados para mais uma viagem ao lado macabro e misterioso do sobrenatural? Se você se garante como corajoso e não treme no escuro, prepare o seu psicológico e vem comigo desvendar os mistérios por trás desses casos arrepiantes. Dessa vez, vamos mergulhar em 5 histórias que são praticamente lendas, cada uma com um poder de arrepiar até os cabelos do pé, desde bonecas sinistras, até navios fantasmas e exorcismos que aconteceram de verdade. Cada caso é um novo nível de medo e mistério, um daqueles que te fazem questionar a linha tênue entre a realidade e o que a nossa mente inventa. Será que existe uma explicação lógica para essas coisas? Ou será que estamos mexendo com forças que nem entendemos direito? Apaga a luz, aumenta o volume e vem com a gente nessa jornada pelo inexplicável. Annabelle, a boneca amaldiçoada. Imagina só, uma boneca de pano com aquela carinha de inocente e um sorriso sem graça. Parece inofensiva, né? Agora, pensa essa mesma boneca como um ímã de energias pesadas, um portal para o mundo espiritual. Pois é, essa é a Annabelle, talvez a boneca mais sinistra que esse mundo já viu. A história dela começa nos Estados Unidos, quando uma moça que estudava para ser enfermeira ganhou a boneca de presente. No começo, tudo normal. Mas aí, a moça e a amiga começaram a perceber coisas estranhas. A boneca mudava de lugar sozinha, aparecia em cômodos diferentes, e mensagens bizarras, escritas com letra de criança, começaram a aparecer pela casa. Assustadas, as moças procuraram ajuda com um médium. O médium revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de Annabelle Higgins, uma garotinha que morreu tragicamente. A boneca, que já era perturbadora, resolveu partir para o ataque. Um amigo das meninas foi atacado e acordou com marcas de arranhões e mordidas. Foi aí que Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais, entraram em cena. Os Warren levaram a boneca para um museu, onde ela está até hoje, trancafiada num caixa de vidro. Imagina o tanto que essa boneca não deve ser forte. E você, teria coragem de ficar frente a frente com essa boneca? Será que você duvidaria da força maligna dela? O pesadelo americano. A casa de Amityville. Bem no meio dos Estados Unidos, em um bairro tranquilo de Long Island, fica uma casa que virou sinônimo de terror. A casa de Amityville. A história começa em 1974, quando Ronald DeFeo Jr., um cara de 23 anos, cometeu um crime bárbaro. Matou os próprios pais e os 4 irmãos enquanto eles dormiam. Disseram que ele ouvia vozes demoníacas que o obrigaram a fazer aquilo. Um ano depois da tragédia, a família Lutz, em busca de um novo começo, se mudou para lá. Parecia a oportunidade perfeita, uma casa linda por um preço de banana. Mas o sonho virou pesadelo rapidinho. Os Lutz começaram a passar por coisas sinistras e inexplicáveis. George Lutz, o pai da família, acordava todo santo dia às 3h15 da manhã, a hora exata em que o massacre da família DeFeo aconteceu. A filha mais pequena, a Missy, falava de uma amiga imaginária, um bicho que parecia um porco com olhos vermelhos, coisa de filme de terror. Depois de 28 dias de puro terror, a família Lutz decidiu que já tinha aguentado demais e fugiu da casa, deixando tudo para trás, até a sanidade. A história deles dividiu opiniões. Teve gente que chamou eles de mentirosos, falando que queriam fama e dinheiro. Mas teve quem acreditou piamente na história. Verdade ou mentira, o fato é que a casa de Amityville virou lenda no mundo do terror. Uma lembrança sinistra de que, às vezes, o lugar que era para ser nosso lar pode virar a morada dos nossos piores medos. Dezembro de 1872.
Um navio americano chamado Mary Celeste atravessava o Oceano Atlântico numa viagem de Nova York para Gênes, na Itália. A bordo, uma carga valiosa e uma tripulação experiente, comandada pelo capitão Benjamin Briggs. Parecia mais uma viagem normal, mas o que aconteceu depois virou um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. No dia 4 de dezembro, o Mary Celeste foi encontrado à deriva, a uns 1000 quilômetros dos Açores, por um navio britânico chamado Dei Gratia. O que os marinheiros do Dei Gratia viram no Mary Celeste era coisa de filme de terror. O navio estava intacto, sem nenhum estrago, como se não tivesse passado por nenhuma tempestade. A carga estava lá. As coisas da tripulação estavam nos seus lugares. A comida estava servida na mesa da cabine principal. E tinha até café quentinho no fogão. Só que não tinha viva alma a bordo. Os 10 homens da tripulação do Mary Celeste tinham desaparecido, sem deixar nenhum rastro. A verdade é que depois de quase 150 anos, o sumiço da tripulação do Mary Celeste continua um mistério sem solução. O Mary Celeste é um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda existem mistérios que a lógica e a razão não conseguem explicar. A história da Anneliese Michel é um dos casos mais assustadores e polêmicos de possessão demoníaca que já existiram. Uma moça da Alemanha, criada numa família católica fervorosa, Anneliese se viu presa num redemoinho de sofrimento físico e mental que nem os médicos conseguiram entender direito e que chocou o mundo. Tudo começou quando ela tinha só 16 anos. Convulsões do nada, paralisia, alucinações, vozes assustadoras sussurrando coisas horríveis no seu ouvido. Era como se algo estivesse muito errado mesmo. Ela consultou vários médicos, fez um monte de exames, mas ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Com o tempo, seu comportamento foi ficando cada vez mais estranho, mais assustador. Ela falava línguas que ninguém entendia, sua voz mudava, ficava grossa, horrível. E durante as crises, parecia que tinha uma força descomunal, sobre-humana. Para a família da Anneliese, a explicação era óbvia. Ela estava possuída por demônios. Convencidos de que a medicina tradicional não podia ajudar, os pais dela pediram ajuda para a Igreja Católica. 2 padres, Ernst Alt e Arnold Hans, foram autorizados pelo Vaticano a fazer o exorcismo na Anneliese. Foram meses de puro terror. Sessões sinistras para expulsar aqueles demônios que me torturavam. Só que o exorcismo não salvou a Anneliese. Muito pelo contrário, ela foi definhando até... A história da Anneliese Michel é um exemplo trágico da linha tênue que existe entre a fé, a ciência e a sanidade mental. É uma história que nos faz pensar até que ponto a gente pode ir em nome da cura. Nas margens do rio Tâmisa, pertinho de Londres, fica o Hampton Court Palace, um dos palácios mais antigos e imponentes da Inglaterra. Construído lá no século XVI, o palácio já foi morada de reis e rainhas, palco de romances, intrigas e tragédias que marcaram a história da Inglaterra. Mas o Hampton Court também tem um lado sombrio, cheio de mistérios e assombrado por fantasmas do passado. Ao longo dos séculos, as histórias de fantasmas transformaram o Hampton Court em um dos lugares mais assombrados da Grã-Bretanha. Um dos fantasmas mais famosos é o meu, Catherine Howard, a 5ª esposa do rei Henrique VIII. Fui acusada de adultério e presa nos meus aposentos em Hampton Court antes de ser levada para a Torre de Londres, onde fui decapitada. Dizem que meu fantasma, ainda inconformado, vagueia pelos corredores do palácio, clamando por perdão e procurando desesperadamente pelo rei que me condenou à morte. Outro fantasma que assombra Hampton Court é o da Lady Sybil Penn, ama de leite do futuro rei Eduardo VI. Vítima da varíola, Lady Sybil morreu em 1526 e foi enterrada na capela do palácio. Seu fantasma, conhecido como a Dama de Cinza, é descrito como uma figura fantasmagórica que surge das paredes e desaparece, deixando um frio repentino no ar.
Será que os fantasmas de Hampton Court são reais? Ou são apenas fruto da imaginação de quem se deixa levar pelas histórias macabras? E assim terminamos mais uma viagem de arrepiar os cabelos pelo mundo do sobrenatural. Mas as histórias não acabam por aqui. O mundo está cheio de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, coisas que nossa cabecinha não consegue entender. De bonecas possuídas a navios que desaparecem e palácios mal assombrados, o mistério e o medo continuam nos fascinando e assustando, tudo ao mesmo tempo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas investigações. E aí, qual dessas histórias te deixou com mais medo? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!